Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje, dia 12 de maio de 2021, são 7h27 da manhã. E como eu faço diariamente, estou aqui no gráfico do mini dólar futuro time frame de 5 minutos para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégias na GT no dia anterior e o que a gente pode vir a projetar para o dia atual, tá certo? Bom, antes de mais nada, observemos sempre as marcações: máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, ajuste, tá? Linha média móvel exponencial de 200 períodos, linha média móvel exponencial de 20 períodos. Todas essas marcações feitas previamente à abertura do mercado, a gente teve um cenário aqui bem interessante para a gente analisar, tá? Então, bom, o mercado ele abriu exatamente aqui, tá? Na região do ajuste, fez aquele padrão V que a gente está acostumado de ver na abertura do mercado. Perceba que ele desce, faz um fundo e depois sobe, né? Padrão V. E nessa subida ele começa a formar topos e fundos ascendentes. Ele sobe, obviamente, com uma força muito grande, rompendo a região do ajuste e também rompendo a região da máxima. E ele volta para testar essa máxima antes de seguir a subir, né? Então ele formou sim topos e fundos ascendentes, ainda que ele tenha rompido uma região muito importante, tá? Então, ao romper essa região muito importante e voltar para testar essa região, você tinha aqui um suporte muito forte que poderia te projetar uma entrada na compra, tá? Porque nesse exato momento você tinha aqui dois setups. O primeiro deles é o setup do cruzamento de médias móveis, as linhas acabaram se cruzando para cima. Até cometi o equívoco ontem no vídeo dizendo que elas poderiam cruzar para baixo e não, se o mercado ele seguisse descendo, elas se manteriam paralelamente, né? Elas não cruzariam. Mas se o mercado ele projetasse um movimento muito forte de alta, isso viria a acontecer, como que foi o que de fato aconteceu. Então, por mais que o preço suba muito aqui com força e rompa uma região importante de ajuste, uma região importante de máxima, ele volta para testar e depois ele projeta uma subida com um pouco mais de força. Então, aqui nesse momento, você poderia tanto aplicar uma estratégia de máxima, tá? Você esperando ele romper essa máxima, que até então era uma resistência, passa a ser uma mínima, então você poderia vir aplicar ali buscando 3 pontos. Como você poderia buscar o cruzamento de médias, porque nesse cenário aqui o contexto para mim era um contexto sim um pouco mais favorável, porque ele já tinha rompido as regiões importantes. Se esse cruzamento ele fosse acontecer no ato do rompimento dessas regiões importantes, talvez ele não fosse um cenário tão bom para você projetar uma entrada, mas como ele já passou a romper e no rompimento dessa região importante, e a gente entendendo que essa região importante poderia funcionar não mais como uma resistência, mas como um suporte, e o preço ele faz esse movimento para testar e deixa um gatilho nessa região, você poderia sim buscar uma entrada de cruzamento de médias, que foi inclusive a entrada que eu busquei, que muitos mentorados buscaram, enfim, meus sócios também buscaram, foi uma entrada realmente muito clara para você fazer, tá certo? Depois o mercado ele chega aqui até uma região importante, inclusive se você for observar essa região importante em times frames maiores, você vai perceber que é uma região de resistência. O preço ele não quis subir mais e aí ele começou a projetar uma descida muito brusca, tá? Então ele voltou com tudo, tá? Rompendo, da mesma forma que ele rompeu para cima, ele rompeu para baixo ali a região da máxima, que depois ele veio a deixar alguns gatilhos aqui na região de ajuste, mas lembre-se sempre, como ele já rompeu, já passou rompendo ali, e a próxima vez que ele vem a testar aqui, ele pode sim ter deixado alguns gatilhos interessantes, como esse aqui, mas o seu nível de risco na operação ele já é muito maior, até porque a gente já estava se aproximando aqui do horário do meio-dia, que é quando a gente costuma encerrar nossas operações. Então o preço ele veio seguir trabalhando aqui, a gente teve um cruzamento novamente aqui na direção oposta, então mais do que o cruzamento ali no início do dia, que foi um cruzamento que a gente já julgou ele muito favorável, a gente teve um outro cruzamento aqui, mas num contexto diferente, onde o mercado ele vinha trabalhando aqui na região do ajuste, tá? Não vinha formando uma estrutura de alta como ele formou aqui, tá? Aqui ele vinha já depois de uma descida, lateralizou e só depois disso ele foi projetar uma descida. Isso já adentrando ali o período da tarde, então por mais que se você entrasse aqui você também muito provavelmente conseguiria ter um gain, porque o preço ele veio buscar a região da mínima, essa já era uma operação com nível um pouco maior de risco, no meu ponto de vista, tá? Claro que dentro da sua análise, dentro daquilo que você treinou, você pode vir a projetar assim uma entrada aqui, tá? Isso é muito do que
você se sente confortável para executar. Mas no meu ponto de vista, por já ter acontecido um cruzamento no dia, e eu já não recomendaria fazer esse tipo de operação, tá certo? E aí o que aconteceu? Encerramos ali o período de negociações da GT, entramos no período da tarde, tá? O período da tarde o mercado ali chegou a vir próximo aqui da região da mínima, mas não deixou nada muito interessante para a gente trabalhar, começou a projetar uma estrutura de alta para vir buscar novamente a região do ajuste. Até pensei que a gente fosse ter mais um cruzamento de média, o terceiro no dia, coisa que raramente acontece, mas não. O mercado ele mudou de posição ali do ajuste, ele deu uma retraída, seguiu trabalhando aqui, saiu, voltou e encerramos as negociações no dia de ontem, tá? Então, resumidamente, novamente, no meu ponto de vista, a gente pôde ter tanto uma operação de máxima, quando o preço ele rompeu a máxima e voltou para testar ali essa região rompida aqui. Como a gente poderia ter tido uma operação de cruzamento, tá certo? Então foram essas duas operações que eu visualizei para o dia de ontem com as estratégias da GT. Sempre muito importante vocês lembrarem que a gente deve seguir operando só com base nas nossas metas pré-estabelecidas, com base nos cenários favoráveis que a gente previamente identifica, tá? Não tem porquê a gente ficar com uma ânsia excessiva de querer operar só por operar, tá? Esse é um dos grandes erros para a maioria das pessoas e que acabam perdendo dinheiro dentro desse mercado. Então, busque fazer diferente, busque previamente treinar suas estratégias, busque ter tudo isso muito claramente fixado na sua mente, busque identificar esses padrões, aquilo que você se sente mais confortável, e só opere dentro disso, só opere dentro, com foco nas suas metas. Dessa forma você vai conseguir ser consistente. Agora, se você não treinar, se você não identificar esses cenários, se você quiser operar somente a qualquer custo, com meta diária, colocando o seu dinheiro em exposição ao risco de forma demasiada, certamente os resultados eles não vão vir, ou vão vir numa escala de oscilações muito grande. Não é isso que a gente quer aqui dentro do mercado, tá certo? No mais, o que aconteceu aqui pro dia, o que a gente pode vir a projetar para o dia de hoje? Aqui a gente tem a mínima, aqui a gente tem a máxima, mercado bem distante da máxima, próximo da mínima, então a gente pode esperar ele vir a testar aqui essa região. Se deixar algum tipo de gatilho que mostre rejeição de preço, você pode projetar uma venda, tá? Se ele abrir aqui nessa região do ajuste, não recomendo que você faça nenhum tipo de operação no início do dia, porque a gente pode ficar confuso se o ajuste ele vai se comportar como um suporte ou se ele vai se comportar como uma resistência, tá? Não vamos correr esse risco desnecessário, exceto se o mercado abrir aqui um pouco mais para cima e aí sim vir buscar a região do ajuste, você vai esperar um gatilho que mostre rejeição de continuidade de movimento do preço para baixo, para você poder buscar um pullback na compra. Tá? O mercado abrindo aqui também pode vir a dar uma possibilidade interessante na nossa estratégia do gap. Abrindo aqui ainda, ele pode vir a buscar essa região, buscando essa região de máximo e deixando um gatilho, você pode vir a projetar uma venda. Então essa é uma outra probabilidade muito grande. Mas a probabilidade maior é que ele abra aqui já perto da região da mínima e já rompendo essa região, que pode vir a acontecer também, entenda que ela vai deixar de ser um suporte e vai passar a atuar como uma resistência. Então você vai esperar o preço retornar, como foi o que aconteceu no padrão de ontem, tá? E para você projetar uma venda. O mercado, se ele seguir descendo, tá? Agora, para pontuar aqui para vocês, as linhas tendem a ficar paralelas e se espaçar. Agora, se o mercado começar a projetar uma subida, elas devem cruzar para cima novamente, tá? Mas elas não estão na posição que eu julgo a mais adequada para você buscar uma operação de cruzamento, elas estão relativamente próximas. Então o mercado, por exemplo, ele pode subir bem devagarzinho e aí a gente tem um cruzamento. Só que nesse cenário não é um cenário que eu recomendo você fazer nenhum tipo de operação, porque pode vir a um movimento trabalhar de uma forma lateral, sem uma grande força de tendência. E isso pode nos prejudicar ali numa possibilidade de entrada, tá certo? Para o dia de hoje é isso. Lembrando, pessoal, que no próximo dia 15 vamos reabrir as inscrições para nossa mentoria, tá? Para a 8ª turma de mentoria que vai iniciar em junho. Vamos disponibilizar, como fizemos no mês passado, 5 vagas promocionais. Então, se você tem interesse em fazer parte do nosso time de mentorados, não deixe de ficar atento ali. Nós vamos anunciar nas nossas redes. Me chama no direct, Fábio Cruz GT, @FábioCruzGT. Comenta nossos vídeos no YouTube, chama o GT Invest Oficial no Instagram também.
que nós vamos passar todas as informações, mas me sinaliza anteriormente, previamente, caso você tenha interesse em vir fazer parte do nosso time. E caso você queira pegar uma dessas 5 vagas promocionais, tá certo? No mais é isso, agradeço aí por terem ficado até o final. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa breve análise, me mandem mensagem e vamos nos falando, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.